Urgente. Projeto de lei da censura. Censura tá de volta após a vitória do Trump e pior, por causa da vitória do Trump. Minha gente, entendam. Na mesma semana em que o Donald Trump anuncia que um dos seus primeiros atos como presidente vai ser o desmonte total do regime da censura que foi instalado nos Estados Unidos, o que é que acontece aqui no Brasil? O STF anuncia que vai julgar o processo que ele quer usar para regulamentar as redes sociais, que é um caso relacionado ao Marco Civil da Internet. E também o PT, na mesma semana, apresenta um novo projeto de lei da censura, o PL da Censura. Eles querem garantir, por todos os lados, que a regulamentação das redes aconteça, que a censura prevaleça e que a direita não cresça e não vença, como aconteceu lá nos Estados Unidos, que ela venceu. Eles querem evitar isso. Acompanhe aqui comigo um trecho do vídeo em que o Trump disse que o que queria fazer lá nos Estados Unidos e depois eu vou te mostrar as duas frentes urgentes de batalha pela liberdade de expressão. A frente judicial, eu vou te contar o que está acontecendo lá no STF, e a frente legislativa. Eu vou te contar o que o PT aprontou e o absurdo do projeto proposto agora pelo PT. Mas antes, não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal, que aqui possa ser a sua casa, e de compartilhar o link dessa nossa live nos seus grupos e WhatsApp, para que a voz da nossa indignação chegue cada vez mais longe em defesa da nossa liberdade. Assiste aqui comigo, então, a esse vídeo aqui do Trump. Acompanhe. The censorship cartel must be dismantled and destroyed, and it must happen immediately. And here's my plan. First, within hours of my inauguration, I will sign an executive order banning any federal department or agency from colluding with any organization, business, or person to censor, limit, categorize, or impede the lawful speech of American citizens. I will then ban federal money from being used to label domestic speech as mis or disinformation. And I will begin the process of identifying and firing every federal bureaucrat who has engaged in domestic censorship, directly or indirectly, whether they are the Department of Homeland Security, the Department of Health, Human Services, the FBI, the DOJ, no matter who they are. Second, bom, gente, tá aí só um trechinho. O vídeo completo ele tem 6 minutos e vale muito a pena ver. É o terror do Alexandre de Moraes. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem ainda não viu no meu canal. Agora, acompanhe aqui comigo essa notícia que eu vou mostrar aqui para vocês da CNN. Olha aí, com Trump eleito nos Estados Unidos, Supremo vê bom timing para julgar a regulação das redes sociais. Ou seja, por causa do Trump eleito nos Estados Unidos, o Supremo quer regular as redes sociais. Olha, gente, que absurdo. Vejam como eles nem disfarçam, como eles, na verdade, fazem questão de usar os seus porta-vozes na imprensa para mandar recados. Leia aqui comigo. Diante da volta de Donald Trump à Casa Branca e da sua capilaridade junto ao bolsonarismo no Brasil, o Supremo Tribunal Federal vê um bom timing para o julgamento sobre a regulamentação das redes sociais. Deus tenha misericórdia de nós, gente. É muito revoltante isso aqui. Ler essa forma descarada que a gente não tem uma Suprema Corte no Brasil, jurídica, judicial, imparcial, não. A gente tem uma Suprema Corte política, que julga os processos politicamente, com objetivos políticos e de acordo com timing que seja conveniente politicamente. Isso aqui é indignante. Mas vamos seguir aqui na matéria que piora. A sessão está marcada para o dia 27 desse mês. Agora, gente, estamos no dia 13 e a sessão está marcada para o dia 27 desse mês. Nos bastidores da corte, ministros têm dito que esse deve ser um dos principais temas do ano e um verdadeiro marco, não só para as próximas eleições brasileiras, mas para a democracia em geral, para a democracia do mundo. Isso aqui é nauseante, é de dar ânsias de vômito. Olha a arrogância, a soberba, a prepotência dos ministros da corte que se acham salvadores da democracia. Agora não mais só a democracia brasileira, afinal de contas eles são supremos. Estamos falando de salvamento da democracia global, mundial. Isso aqui é um absurdo, isso aqui é um escárnio.
Dizem que estão defendendo a democracia, mas eles que estão destruindo a democracia com seus abusos judiciais, atropelos autoritários e violações de direitos fundamentais. E agora eles querem defender a democracia no mundo contra uma organização criminosa da extrema-direita global. Bom, pelo menos foi assim que o Elon Musk foi enquadrado, que ele foi parar no inquérito do Supremo. E agora ele faz parte da organização chamada Estados Unidos da América, junto com o Trump. Peraí, isso quer dizer que o Trump faz parte da organização criminosa que o STF está investigando? Será que a Casa Branca sabe disso? Mas vamos ler um pouquinho mais aqui na matéria. Embora as eleições de 2024 no Brasil, em comparação com as 3 anteriores, não tenham sido tão problemáticas no que diz respeito às redes sociais, a avaliação é de que o tema não perdeu a urgência. Essa percepção é reforçada pelo atual cenário dos Estados Unidos. O Supremo vê semelhança entre a maneira com que os apoiadores de Trump e de Bolsonaro utilizam as redes sociais, retroalimentando o discurso, o chamado algoritmo do ódio. Ministros do STF lembram que, neste ano, o X ficou bloqueado por cerca de um mês por se negar a cumprir as ordens do ministro Alexandre de Moraes, o que incluía justamente a suspensão de perfis bolsonaristas que espalham fake news e incitavam atos golpistas. Gente, tá difícil de ler isso aqui. Isso aqui dá uma dor física de ler. Meu Deus, tenha misericórdia, eu nunca li tanta abobrinha junta na minha vida. Primeiro, vejam como a jornalista aqui traz a opinião dos ministros do Supremo de que apoiadores de Bolsonaro e do Trump utilizam redes sociais para retroalimentar o algoritmo do ódio. Ei, ministros, me diga uma coisa, é só a direita, é? São só os bolsonaristas, os trumpistas? Esquerda, então, não retroalimenta um algoritmo do ódio nas redes, não, né? Aquela história da Mind 8, isso aí não, né? Esquerda não faz fake news, não tem gabinete do ódio, não tem blogs sujos petistas, não tem Mind 8, Choquei, Pop Time, todos esses perfis aí de fofoca e de fandom de diva pop que vivem para silenciar, censurar, calar, cancelar os outros, né? Não tem na esquerda, só tem na direita, né, ministros? Gente, o simples fato de os ministros focarem só na direita aqui é uma prova de que os ministros do STF querem não é a regulamentação das redes. O que eles querem é censurar, é colocar uma mordaça num campo político contrário ao que eles acreditam. Afinal, eles são na maioria da esquerda progressista. Eles foram colocados lá na maioria por petistas ou tem no bolsonarismo inimigo deles. Simplesmente isso. E ainda querem dizer que o X ficou bloqueado porque Moraes mandou bloquear contas de bolsonaristas que espalhavam fake news e incitavam atos golpistas. Mentira! Que ato golpista que o monarca incitou? E o Ed Raposo, qual? E a juíza Ludmila Lins Grilo, qual ato golpista? Mentirosos! Vocês são mentirosos! E deixa eu contar mais um segredo aqui para vocês. Eles importaram a ideia do discurso da esquerda americana de que a direita disseminaria discurso de ódio e isso precisa ser criminalizado. Mas essa importação não faz nem sentido e eu vou explicar para você o porquê. Nos Estados Unidos, preconceito racial, defesa do nazismo e outras falas que aqui no Brasil são crime, lá não são crimes. Lá elas estão protegidas pela liberdade de expressão, salvo quando geram um perigo de dano iminente. Lá, a proteção da liberdade de expressão é bem mais ampla. Aí lá, eles reclamam do tal do discurso de ódio. Mas aqui, tudo isso que eu falei para vocês é crime na nossa legislação. Já existe, então, uma proteção legal contra esses discursos. Então não faz sentido a ladainha da esquerda, do STF, e de regular as redes sociais contra o discurso de ódio. Porque aqui no Brasil já existe uma proteção legal, a mais forte que um país pode dar contra esses tipos de discurso de ódio que são aqui criminalizados. Mas lá nos Estados Unidos não são criminalizados. Lá é um país de forte tradição, de ampla proteção à liberdade de expressão. Mas aqui, esse discurso que é importado de lá não faz sentido. Mas bora ler aqui mais agora que você descobriu esse novo segredinho aqui que eu contei para vocês. Acompanhe comigo. Nos bastidores da corte, os magistrados têm conversado sobre a necessidade de demonstrar às Big Techs que o judiciário brasileiro está atento.
A leitura deles é de que as plataformas devem ser mais proativas na remoção de publicações indevidas. Em 2023, o tema chegou a entrar na pauta do STF, mas acabou adiado. Na ocasião, a Corte considerou ser necessário dar mais tempo para que o Congresso Nacional avançasse com o projeto de lei. Isso, entretanto, não ocorreu conforme o esperado, o que levou o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, a reincluir as ações no calendário de julgamentos do plenário. Não se descarta que o julgamento cria um novo ponto de atrito com o Poder Legislativo. É claro, está atropelando o Congresso. Mas a leitura dos ministros é a de que, diante da inércia do Congresso, esse assunto não pode mais esperar. Gente, o que os ministros querem é que as próprias plataformas de redes sociais façam controle do conteúdo, ou seja, eles querem que as próprias empresas reconheçam e identifiquem quando um conteúdo é ilegal. E aí a rede social derrube sozinha esse conteúdo sem que o judiciário ordene. Hoje o controle é feito pelo judiciário. É o que é definido lá no Marco Civil da Internet. Mudar isso para colocar nas mãos da plataforma, nas mãos do Instagram, do Twitter, do Facebook, do TikTok, do YouTube, é absurdo. E isso por vários motivos. Primeiro, que a gente não pode colocar as redes sociais como juízes sobre o que pode ou não ser dito num país. Isso é perigosíssimo. Segundo, porque a moderação de conteúdo não é feita manualmente por um ser humano nas redes. Não, ela é feita por um algoritmo de forma automatizada, com base em palavras, termos-chaves. E se as redes tiverem essa obrigação de derrubar por iniciativa própria conteúdos que as autoridades consideram ilegais, sob pena de multa se não derrubarem, você sabe o que as empresas vão fazer? É óbvio. Elas não vão arriscar deixar um conteúdo duvidoso online e tomar uma multa milionária por conta desse conteúdo, não. Elas vão derrubar tudo, o que vai causar uma censura em massa como ninguém nunca viu antes, inclusive de discursos e falas que não são ilegais. As redes sociais simplesmente não vão correr o risco de que aquilo que foi publicado seja considerado ilegal depois por um tribunal ou pelo governo e elas sejam multadas. Lembrem que o Flávio Dino agora, semana passada, acabou de censurar livros e multar os seus autores em R$150 mil por conteúdos que ele considerou degradantes, por entender misóginos ou homofóbicos. E em um outro vídeo aqui do canal eu perguntei, vai censurar a Bíblia? Se as redes forem adotar os critérios de censura do STF, muita coisa que hoje é protegida pela liberdade de expressão está ameaçada, porque as redes vão filtrar com algoritmos, com base em palavras-chave, e para não sofrerem punições, elas vão simplesmente jogar fora o trigo junto com o joio, vão jogar fora a criança junto com a água suja do banho. Agora vem aqui comigo para ver essa matéria aqui da Gazeta do Povo, olha aí comigo. PT apresenta novo PL da Censura para regular as redes após crescimento da direita nas urnas. Você precisa entender o que eles estão propondo nesse projeto de lei novo da esquerda do PT. É gravíssimo. E antes de a gente ler essa matéria em que eu vou mostrar a gravidade disso, eu preciso falar um pouquinho com você sobre esse jornal maravilhoso que é a Gazeta do Povo. Enquanto ninguém está cobrindo essa nova investida do PT pela censura nas redes sociais contra a liberdade de expressão, a Gazeta já analisou e já publicou essa matéria que a gente vai ler, trazendo informação de qualidade, sem viés esquerda, sem viés progressista daqueles grandes jornais brasileiros, antecipando grandes furos políticos sobre temas que interessam a nós da direita. E é por isso que a gente precisa apoiar jornais como a Gazeta, que não recebe dinheiro público e que compartilha os nossos princípios e valores cristãos e conservadores e que não se curvam aos donos do poder. É o melhor jornal do Brasil, onde eu escrevo, onde eu tenho colegas com muita coragem para dizer a verdade. E se você ainda não assina, então agora é a hora, porque a Gazeta está com uma mega promoção de Black Friday imperdível. Entre agora no seguinte link promocional, que é gazetadopovo.com.br/Deltan, tá? Você vai entrar e você vai cair nessa página aqui. Você vai fazer o cadastro nesse link promocional, olha esse link aqui, e vai ativar o acesso ilimitado à Gazeta pagando apenas R$ 5,00 por mês no primeiro ano. São 80% de desconto, R$ 5,00 por mês para você experimentar informação de qualidade e apoiar um jornalismo que quer um sistema melhor para o Brasil. Eu vou repetir, para você garantir esse desconto aqui, mega promocional, acesse gazetadopovo.com.br/Deltan ou então pelo QR Code que vai aparecer aqui na tela para você.
O pessoal que manda no sistema não quer que você assine a Gazeta, porque a Gazeta do Povo incomoda. Eles não gostam de jornal independente de direita que defende a liberdade, a família e a vida, desafiando o sistema político atual no Brasil e trazendo informações verdadeiras sem concessões. Repete aí o caminho, ó, gazetadopovo.com.br/Deltan. Se você assinar hoje, já vai conferir a minha coluna de amanhã, em que eu vou escrever sobre o ministro americano investigado pelo STF e todo mundo do governo Trump que já não gosta do Alexandre de Moraes. Vou contar isso para você na minha coluna de amanhã. Então eu espero você lá. Mas agora vamos acompanhar aqui a matéria da Gazeta. Olha só. Acompanhe aqui comigo. Após um desempenho ruim da esquerda nas eleições municipais e o crescimento da direita em grandes cidades, o Partido dos Trabalhadores voltou ao tema da regulamentação das redes sociais e apresentou na Câmara dos Deputados uma nova versão do PL das fake news, também conhecido como PL da Censura. O novo projeto de lei, de autoria do deputado Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina, propõe regulamentar o conteúdo das plataformas digitais com foco no combate à desinformação, com a criação de uma agência reguladora responsável por fiscalizar a aplicação das novas regras. As empresas que não cumprissem as determinações estariam sujeitas a multas e até a suspensão temporária. Gente, vocês viram o vídeo em que a Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, diz que ou o PT censura as redes sociais ou eles vão perder de novo as eleições? Isso tem tudo a ver com esse primeiro parágrafo aqui, ó, deles terem proposto esse projeto de lei da censura depois da vitória do Trump. Olha aqui esse vídeo da esquerda que você vai ficar abismado com o que a Gleisi fala. Mas não é fácil disputar as redes sociais do jeito que elas são colocadas, né? Não sei se vocês viram uma entrevista do Felipe Neto que ele diz, olha, eu não concordo muito com a esquerda na sua forma de se comunicar, mas o problema é que a esquerda vai continuar sendo massacrada nas redes se a gente não mudar ou não tiver regulação das redes sociais. Porque o algoritmo privilegia o tipo de conversa e de intervenção que é aquele que dá vazão para a violência, para o ódio, para o preconceito. Então, quem trata assim nas redes acaba levando um maior engajamento. Gente, olha isso aí, olha a razão pela qual a esquerda quer regulamentar as redes sociais. E aí, vem aqui o segundo trecho aqui que eu li para vocês, que fala qual que é o propósito de combater a desinformação com a criação de uma agência reguladora governamental responsável por criar regras, por fiscalizar a aplicação das regras, aplicando inclusive multas, suspensão temporária. Gente, isso aqui é aquela mesma ideia torta que já foi derrotada no PL da censura original de criar uma agência reguladora governamental, ou seja, dar mais poder para o Estado dizer o que a gente pode ou não falar nas redes sociais. Algo que os brasileiros já rejeitaram pelo perigo dessa ideia. Porque aí você tem um governo de direita, vai favorecer a direita, tem um governo de esquerda, vai favorecer a esquerda, existe um risco disso acontecer e ninguém quer isso. Pelo menos a gente não quer, a gente defende a liberdade de expressão. Vamos ver agora os principais pontos do projeto para você ver o tamanho do pepino do problema e o tamanho que tem que ter a nossa preocupação. O projeto do deputado Pedro Uczai define desinformação como transmissão de informações incorretas de forma não intencional que pode causar confusão ou prejuízo ao público. E define informação enganosa como a disseminação deliberada de informações falsas com a intenção de enganar ou causar dano, especialmente quando veiculadas como se fossem verdadeiras. Para evitá-las, o deputado petista propõe uma série de regras a serem obedecidas pelas Big Techs. Divulgar de forma clara e acessível suas políticas para prevenção e combate à desinformação e informação enganosa, implementar sistemas que garantam a identificação e o combate à desinformação e à informação enganosa, como mecanismos de verificação de fatos, rotulagem de conteúdo que contém informações contestáveis e criação de mecanismos de fácil acesso para usuários reportarem informações suspeitas. Cooperar com órgãos governamentais e associações do setor para o desenvolvimento de condutas que garantam práticas para prevenção e resposta à desinformação e informação enganosa. Promover campanhas educativas para informar os usuários sobre como identificar desinformação e informação enganosa. Promover a transparência na divulgação de algoritmos de recomendação de conteúdo e nas práticas de moderação, informando os usuários sobre as suas políticas. O texto delega ao Executivo e autoridades para aprovar códigos e determinar normas que sejam adequadas à proteção da sociedade brasileira de danos causados pela desinformação e pela informação enganosa e para examinar questões sistêmicas de conduta de plataformas de rede social.
Além disso, a proposta prevê a criação de um órgão regulador governamental para avaliar e definir o que configura desinformação, ou seja, o governo, a gente vai ter o Ministério da Verdade, que nem lá no Orwell, no 1984, um governo definindo o que configura desinformação. O texto estabelece ainda a responsabilização das plataformas, que passam a ter que monitorar e remover conteúdo que se enquadre nos critérios de desinformação. Ou seja, é a plataforma julgando o que é desinformação e o que não é, debaixo de um porrete do governo, sob pena de sanções como advertência, multa e suspensão temporária da atividade de veiculação de conteúdo na plataforma. Gente, é mais o mesmo. É tudo que a gente já tinha combatido no PL da censura original. É regulamentação do conteúdo do discurso em vez de uma proteção da segurança do usuário. É uma agência reguladora para decidir se um conteúdo é desinformação ou não é, dando mais poder ao Estado e ao governo para censurar o discurso contrário ao próprio governo e crítico ao poder e às autoridades. É a criação de uma obrigação para que as plataformas identifiquem o conteúdo e derrubem o conteúdo, a própria plataforma, o que vai gerar censura em massa de todos os usuários nas redes sociais, porque as empresas não vão arriscar ser multadas e vão gerenciar tudo por algoritmos, não por humanos. Então é mais um projeto que eu, que você, que nós da direita temos que lutar para enterrar no Congresso assim que ele for pautado, como a gente fez no PL da censura original, em que a nossa mobilização da direita fez com que a gente vencesse de uma vez só presidente da Câmara, presidente do Senado, STF e governo Lula. Nós já fizemos uma vez e nós vamos fazer de novo. Eles têm o controle da mídia tradicional pelas verbas publicitárias bilionárias. Eles têm o controle do Congresso, que é cooptado por verbas bilionárias distribuídas pela presidência. Eles têm o controle do STF, que está em lua de mel com o executivo, nas palavras do STF. Eles querem controlar as plataformas de streaming por meio do PL da Globo, que foi retirado de pauta também depois da mobilização da direita, e agora eles querem voltar a controlar a nossa voz nas redes, querem voltar a buscar esse controle da nossa voz nas redes, que até hoje tem sido um ambiente de maior liberdade para a direita, para a esquerda, para todo mundo. Liberdade de expressão é um direito inato, é um direito natural, é um direito que todos nós temos, direito humano fundamental, a gente tem que defender para todo mundo. Direita, esquerda, centro, cima, baixo, é um pilar da democracia, mas eles querem um Estado superpoderoso que será capaz de controlar a nossa voz. Se você vai lutar comigo para derrotar mais essa tentativa autoritária de nos censurar, vinda do PT e do STF, escreve aqui nos comentários, PL da censura não. Sobe esse hashtag PL da censura não. Compartilhe o link desse vídeo com o máximo de grupos de WhatsApp que você puder, para que a gente possa alertar a população para mais esse golpe que está sendo armado, que o sistema está preparando contra a nossa liberdade de expressão, para calar a direita, para calar os conservadores e para calar os cristãos. Não vamos deixar. Se junte comigo nessa batalha e um grande abraço.